Comentaristas da Jovem Pan, hoje eu conto com a participação aqui nos estúdios da Pan, do Ricardo Salles, Diogo Schelp de forma remota. Eu vou começar com você, Salles. Bom, foi muita pirotecnia, muita discussão perdida em função da vacinação de crianças, ou seja, fizeram um grande estardalhaço e está aí. A partir da segunda quinzena de janeiro, a gente tem a vacinação das crianças de 5 a 11 anos. Olha, me parece que essa discussão toda que foi feita, ela tinha e tem o objetivo de esclarecer as pessoas, tirar a dúvida e deixar a situação, inclusive, um pouco mais segura e previsível. Não é tão corriqueiro você vacinar crianças de 5 a 11 anos, sobretudo com uma vacina, como disse o ministro da Saúde, que é a emergencial. Ela não passou por todo aquele período que normalmente as vacinas passam. Então, me parece que foi uma decisão acertada abrir o debate, trazer as dúvidas, trazer os questionamentos, muitos, inclusive, questionamentos vindo de médicos. Não veio só da população em geral, veio de médicos também. Então, essa discussão me parece que agora mais madura, permite que o Ministério tome a decisão de iniciar a vacinação, decidiu de maneira correta que ela será oferecida de maneira não compulsória, não obrigatória, e a decisão sobre se vai ter exigência ou não de prescrição médica é uma decisão que cabe ao ministro da Saúde. Schelp, você acompanhou a entrevista do Queiroga aqui e inclusive participou dessa entrevista. Nós não perdemos tempo com consulta pública, com essas reuniões. Em função, nós já tínhamos uma norma técnica da Anvisa. Por que abrir isso de uma forma e buscando, às vezes, a opinião popular que não é nem médico, não tem médico para poder falar ali? É claro, na reunião que nós acompanhamos ontem, você tinha os especialistas. Lembrando que a Comissão de Constituição e Justiça levou 3 médicos, cada um com 15 minutos, e a relatora, a presidente, Bia Kiss, ela também teve tempo, ou seja, era muito mais as pessoas que eram contra a prescrição, ou melhor, a favor da prescrição médica, do que o contrário, ou seja, o peso da balança foi diferente. Sim, o peso da balança foi diferente e isso ficou evidente, William Salles e todos que nos acompanham, nas perguntas que foram colocadas na consulta pública, né? Eu tive o cuidado de ler todo o trabalho, né? Todo o documento que foi apresentado pelo Ministério da Saúde para essa consulta pública, ou seja, o documento que foi apresentado à população para que a população embasasse aí suas opiniões, e também em ler as perguntas que foram colocadas. 5 perguntas cuja resposta poderia ser sim ou não. Né? E uma 6ª pergunta em que a pessoa poderia ali descrever, né, por escrito o que pensava sobre o assunto. Evidentemente, como essa consulta pública terminou no dia 2 de janeiro, não havia tempo para ler todas as respostas por escrito, as respostas dissertativas. Então, o que embasou, digamos, essa enquete que foi feita pelo governo foram as perguntas sim ou não, as perguntas com alternativas. E a gente percebe uma coisa muito clara nas perguntas, a intenção de direcionar as respostas, por exemplo, para que as pessoas digam que não poderia ser compulsório. Para você ter uma ideia, não existe nenhuma pergunta no questionário que diga claramente, você é a favor da vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19? Ponto. Essa pergunta não existe. A pergunta que existe é, você é a favor da vacinação das crianças de 5 a 11 anos não compulsória? Ou seja, ele está dando a única opção para quem responde que não poderia ser compulsória, percebe? Então, por isso que o resultado, como a gente viu aí na reportagem, foi esse, de que as pessoas querem a vacinação das crianças, né? A maioria dos que responderam querem a vacinação das crianças de 5 a 11 anos, mas que não seja compulsória, porque essa era a única opção que tinha nessa questão, nessa pergunta. No caso da prescrição, havia então uma pergunta específica sobre a prescrição e a maioria disse que não queria, né, que não concordava que fosse necessário ter uma prescrição médica. O próprio Marcelo Queiroga, o ministro, disse na semana passada em entrevista à Jovem Pan que seria difícil de aplicar isso, porque há muitas pessoas, evidentemente não o caso das crianças que têm comorbidades, nesse caso realmente poderia ser necessária a prescrição, mas que, de resto, as crianças saudáveis e tal, muitos pais não têm acesso a médicos assim com facilidade para conseguir a prescrição e que isso realmente poderia ser um empecilho para a vacinação. Vamos ver o que o Ministério da Saúde vai resolver a esse respeito. Bom, eu vou fazer uma pergunta para vocês que quebra o protocolo. Nós tivemos uma consulta pública, os senhores acompanham esse tema da vacina há muito tempo. Nós tivemos em torno de 100 mil pessoas participando, somos 203 milhões de brasileiros. Salles, você participou da enquete?
Não participei. A minha posição, até porque a minha posição é definida. Eu sou contra vacinar a criança nessa idade. Eu, com relação aos meus filhos, por exemplo, sou contra. Você não vai vacinar seus filhos? Essa decisão não cabe só a mim, porque a minha esposa, ex-esposa, também decide. Mas, a depender da minha decisão pessoal, eu acho que não tem que vacinar. Schelp, você participou da consulta pública? Eu tentei responder e não consegui. O site não funcionou, como ocorreu com muita gente também. Havia uma grande dificuldade na resposta das perguntas. Então, eu não consegui responder. Na verdade, eu estava tentando responder mais para testar o sistema mesmo e não funcionou. Teria respondido com dificuldade, porque, como eu falei, as perguntas não davam opções, elas eram muito direcionadas, né? Então, por exemplo, se uma pessoa fosse a favor de uma vacinação irrestrita e com a possibilidade de ser obrigatória, não teria essa opção para responder lá. Mas eu não acho necessária a obrigatoriedade, acho que precisa sim uma grande campanha de vacinação. Eu tenho 2 filhos na faixa de 5 a 11 anos e com certeza vou vacinar os 2. Bom, então nós temos 2 opiniões diferentes. Está valendo no jogo, é a interpretação de cada um em função das regras que foram colocadas, até porque o ministro deixa isso bem claro, porque, Salles, ele coloca, ok, eu tenho a vacina disponível de 5 a 11 anos, mas cabe ao pai decidir. Essa é a mensagem do ministro? Acho que é uma mensagem correta. Quem decide o destino dos próprios filhos são os pais. Só faltava o Estado brasileiro, um monte de burocrata que se acha dono da vida das pessoas, decidir no lugar dos pais o que cada um vai fazer com seus próprios filhos. Isso seria o cúmulo do absurdo. Então, acho que pelo menos isso está garantido. Ou seja, os pais mantêm o seu pátrio poder, é por isso que chama pátrio poder e não Estado poder, e decide se querem vacinar os seus filhos ou não. A discussão da prescrição ou não, acho que é uma discussão adicional. Alguns vão achar que não é necessária, outros vão achar que é supérflua, cada um tem a sua opinião, por isso que foi feita a consulta pública. E lembrando que, por lei, só para lembrar aqui os espectadores, por lei o governo não está obrigado a seguir nenhuma das decisões majoritárias da consulta pública. Ela é meramente informativa, até porque a responsabilidade legal pela decisão é do ministro. É ele, Marcelo Queiroga, que vai decidir se, à luz das informações técnicas, mais o que foi respondido na consulta pública e aquilo que ele defende, que ele acredita, e é um médico bom, qual é a decisão que ele vai tomar. Bom, o Estatuto da Criança e do Adolescente ele garante à criança e ao adolescente o direito à proteção à vida e à saúde mediante efetivação de políticas sociais públicas, Schelp. Nesse questionamento que eu queria abordar com você, em função dessa regra do jogo, nós estamos no país do tamanho de um continente, como eu falei, 213 milhões de brasileiros. Nem todos os brasileiros têm acesso a um médico de plantão ou ao Sistema Único de Saúde em função das próprias características do local. Como é que funciona isso, então? Na prática, nós temos 38 mil salas de vacinação. Nós vamos ter, alguns governadores falam em 48 horas para disponibilizar essa dose a partir do momento que ela chega no Brasil. É justo eu deixar isso num país de tanta desigualdade, ou não criar uma regra mais rígida para fazer o negócio andar? Olha, a resposta, o próprio Conselho Federal de Medicina, que tem tido uma posição muito alinhada com o governo Bolsonaro ao longo de toda a pandemia e em outras questões, como na questão dos medicamentos, dos tais chamados kit Covid, o próprio Conselho Federal de Medicina, ontem na audiência pública, se colocou contra a necessidade da prescrição médica, né? Então, eles apresentaram ali uma série de argumentos demonstrando que isso não era necessário e, mais do que isso, seria prejudicial a esse esforço de vacinação. Uma coisa importante, isso o Queiroga explicou também na entrevista de hoje, uma coisa importante é que há regras, a Anvisa, quando deu a autorização para a vacinação das crianças, estabeleceu algumas condições, entre elas a de que as crianças sejam vacinadas numa sala exclusiva para elas, ou seja, que não se utilize o mesmo espaço que está sendo utilizado para vacinar adultos, por exemplo. E por quê? Há uma razão muito clara e objetiva. Porque nos Estados Unidos, quando houve casos de eventos adversos com crianças que tomaram a vacina, esses eventos ocorreram por causa de doses erradas, de terem dado doses de adultos em crianças. E como se sabe, a dose da Pfizer é diferente, a dose para criança é diferente da dose para adulto, inclusive em quantidade. Então, é muito importante que seja dada a dose certa. Então, para evitar esse tipo de erro, e a gente viu que no Brasil
também ocorreram erros, né? Teve casos muito isolados, mas de pessoas que receberam uma dose maior de vacina, né? A enfermeira ali que colocou, que puxou na ampola, pegou uma quantidade maior, acabou aplicando essa vacina. Então, para evitar esse tipo de erro, existe essa necessidade, é uma regra estabelecida pela Anvisa e que o Queiroga disse que vai ser aplicada, de que haja, então, salas específicas para vacinação das crianças. Isso é muito importante e é bom que seja assim.